Fala pessoal, vamos começar aqui com mais um Fala Padilha. Semana do Dia Mundial da Luta pelo Trabalho, dia 1º de maio, trabalhadores todos aí envolvidos e vamos conversar aí, gente. Tô gostando demais de vocês acompanhando, muita gente aí na rua falando: ô Padilha, vi lá o negócio no YouTube, vi os pronunciamentos e viu o nosso Fala Padilha. Toca no sininho aí, toca no sininho. Hoje nós vamos falar dos 5 tiros de Bolsonaro para cima do programa Mais Médicos para o Brasil. Tiro número 1, deu no BMC Medicine, uma das principais revistas internacionais de medicina. Para você conseguir publicar um artigo na BMC Medicine, você manda lá o artigo, tem 2 pareceristas, né, professores, editores, analisam, veem, checam referência, checam a metodologia. Não é mole não vem falar que é fake news não. Deu no BMC Medicine uma projeção feita por pesquisadores aqui da Universidade da Bahia, Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, Stanford, King's College, ou seja, gente com muita qualidade em fazer projeções nas ações de saúde, faz uma projeção de que os ataques ao Mais Médicos e a redução dos recursos para atenção primária em saúde projetam até 2030 100 mil, vou repetir, 100 mil mortes a mais, entendeu? 10 vezes isso aqui, ó, 100 mil mortes a mais decorrentes de doenças que poderiam ser evitadas, essas mortes, por conta do cuidado na atenção base de saúde, todo o acompanhamento do hipertenso, do diabético, pré-natal bem feito, as orientações em relação a ganho de peso, as ações, por exemplo, de prevenção, realização de exames nas mulheres e nos homens de forma preventiva para identificar rapidamente algum tipo de doença, ou seja, aquilo que pode ser feito na atenção primária em saúde, que dá conta de 80% dos problemas, a retirada dos médicos mais médicos e a destruição do programa e a redução de recursos para a atenção primária em saúde, pelas projeções dos pesquisadores, serão responsáveis por mais 100 mil mortes no nosso país. E olha só, gente, os próprios autores no estudo dizem que essa projeção de 100 mil pode inclusive estar sobreprojetado, ou seja, né, um valor pode até ser maior do que esse, porque eles excluíram, por exemplo, as mortes com mais de 70 anos de idade, né, e estão excluindo também outras mortes que não são por chamadas doenças evitáveis pela atenção primária em saúde, mas onde a atenção primária em saúde pode ter um impacto importante. Um exemplo, o câncer. Né? O câncer não é considerado como uma doença evitável pela atenção primária em saúde. A morte por câncer não é uma morte evitável pela atenção primária em saúde, mas o fato de você fazer o diagnóstico mais precoce pode facilitar o tratamento e, com isso, reduzir óbitos por câncer também no nosso país. Segundo tiro de Bolsonaro no Mais Médicos. Até hoje, cerca de 4 mil vagas para médicos e médicas nas áreas mais remotas não foram substituídas. Pode perguntar assim, como é que você faz esse cálculo, Padilha? É o seguinte, em agosto de 2018, ainda no final do governo Temer, 2 mil médicos cubanos foram embora e não teve a reposição. Naquele momento, o Ministério alegava que o Brasil estava em processo de transição, não sabia como ia acontecer, então se fizesse um edital de reposição, não sabia se o programa ia continuar ou não. Depois, em dezembro, 8.500 médicos foram embora, praticamente expulsos aí pelas falas agressivas da intolerância do presidente Bolsonaro. Desses 8.500, até março desse ano, mais ou menos 7.500 vagas foram cobertas, ou seja, tem 1.000 que não foram cobertas, já dá 3.500 vagas sem serem cobertas. Depois, em março, dos 7.500 médicos que haviam se inscritos, mais ou menos 1.500 saíram. Né? Então já dá quanto? 2.000, 1.000, 3.000, 1.500, 4.500 vagas não cobertas até hoje. Agora eu vou falar mais uma coisa para vocês. Eu estou de 15 em 15 dias, na Unidade Básica de Saúde na periferia de Campinas, levo os meus alunos lá e até hoje essas vagas não foram preenchidas na periferia da cidade de Campinas. Estive no fim de semana em Mauá, em Santo André,
estive no extremo da Zona Sul de São Paulo, lá no Jardim Ângela. Nenhuma das vagas de médicos que saíram do Brasil, médicos urbanos, foram repostos até agora. O que a gente ouve também dos pacientes, dos gerentes das unidades de saúde, dos secretários municipais, é que alguns foram substituídos, só que profissionais que não estão ficando de segunda a sexta, já chegam lá dizendo que estão estudando para a prova de residência, então não podem ficar, querem combinar o horário, ou seja, além de perdermos em quantidade, 4.500, são mais ou menos 15 milhões de brasileiros sem atendimento hoje pela saída dos médicos e mais médicos. Além de perder em quantidade, certamente nós perdemos em qualidade. Vamos lá. Tem que registrar isso aí. Já tá gravando, você acha que eu Porra, Fabinho! Aqui, ó. Era uma matança ainda, bicho. Matança! Matou nosso programa aqui. Terceiro tiro de Bolsonaro em cima do Mais Médicos. Não sei se vocês lembram, quando ele praticamente mandou embora os médicos cubanos daqui, comemorou, né? Foram perguntar para ele, o Ministério da Saúde estava em transição ainda, quais seriam as soluções. Ou seja, fazem mais de 100 dias do governo Bolsonaro e até agora nenhuma medida concreta foi apresentada para resolver o problema hoje de 15 milhões de brasileiros que ficaram sem médicos e médicas. Primeiro falaram que iam chamar os militares, ou seja, iam fazer uma convocação, um recrutamento extra de profissionais, médicos, através dos militares, que os militares resolveram isso. Depois eu acho que perceberam que os médicos que estão no Exército, na Aeronáutica, nas Forças Armadas, não vão exatamente para a periferia das grandes cidades, não vão para as áreas ribeirinhas das unidades de saúde, ficarem lá permanentemente. Até fazem um trabalho muito interessante de missões pontuais, né? Na Amazônia acontece muito isso, quando eu trabalhei na região amazônica, de vez em quando chegava lá uma missão das Forças Armadas, mas não faz aquele atendimento permanente, contínuo, de segunda a segunda, então perceberam que isso não ia dar certo. Depois falaram que iam pegar o FIES, aí perceberam que já tem uma lei que estabelece isso do FIES. Como eles estão cortando o FIES, estão tirando a oportunidade dos estudantes fazerem os cursos de ensino superior, cada vez menos tem oportunidade de repor isso através do FIES. Depois falaram que tudo seria resolvido pela uma carreira de Estado para médicos. Quero dizer para vocês que eu sou a favor de termos carreiras de Estado para médicos, enfermeiros, psicólogos, todas as profissões da área da saúde. Aliás, quando fui secretário do Haddad na cidade de São Paulo, a gente criou uma carreira pública, de Estado, para os profissionais médicos, começava ganhando em torno de 13, 14 mil reais, se aposentava com 20 mil reais, né, para estimular a presença. Fizemos um concurso, só que cerca de metade das vagas foram preenchidas, ou seja, não é uma carreira de Estado que eu defendo, que vai conseguir resolver o problema da presença de médicos na periferia das grandes cidades e nas áreas mais remotas do nosso país. Quarto tiro do governo Bolsonaro no Mais Médicos é o tema da revalidação do diploma. Gente, vamos lembrar, o Mais Médicos não era só trazer médicos para as áreas mais remotas, né? Mas era um conjunto de mudanças também na regulamentação, né? Da formação, do provimento de profissionais, para que a gente garantisse não só mais médicos nas áreas mais pobres, mas também cada vez mais que o exercício da medicina, a formação do médico estivesse vinculada às necessidades que tem no país. Uma das questões envolvidas com isso é a validação do diploma. O que é isso? Uma pessoa que se formou fora do Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro, que quer vir trabalhar no Brasil, ele tem que fazer uma validação do seu diploma. O que acontece? Por um tempo essa validação era feita pontualmente pelas universidades, tem que ser universidade pública, universidade federal, universidade estadual. Só que foi se observando que você não tinha um padrão muito claro. Então, ainda no final do governo Lula, o Haddad era o ministro, foi criado um exame nacional de validação chamado Revalida. Com o tempo esse Revalida foi se aprimorando. Quando estava no Ministério da Saúde, a gente discutiu muito para que o exame fosse apenas uma avaliação se aquele profissional tem qualidade ou não, um exame parecido, por exemplo, com os exames de residência médica que são feitos no nosso país, não podia ser um filtro para impedir a entrada de profissionais médicos no nosso país. O que aconteceu depois do golpe? O Revalida desapareceu. Mais de um ano já sem realizar o Revalida, nós temos um grande volume de médicos, sobretudo brasileiros que estão aqui no nosso país, aguardando o Revalida para fazer a avaliação de diploma e poder exercer a medicina
naturalmente aqui no nosso país. O que nós queremos é um revalida correto, justo, que afira de fato a qualidade da formação desse profissional, mas não pode ser utilizado a não validação como filtro para o mercado. Até agora o governo Bolsonaro não fez nenhuma proposta concreta de fazer o revalida, né? Vai acontecer ou não. Outro dia numa entrevista foi dito que pode passar isso para as faculdades privadas realizar o revalida. Olha um mercado novo surgindo aí, né? Tá tudo pensando em mercado novo, né? Que seria pagar, ou seja, nos preocupa muito aquilo que pode ser mais um ataque à formação médica, sobretudo um médico mais comprometido, mais presente com as necessidades de saúde do nosso país. O quinto tiro do governo Bolsonaro no Mais Médicos é a retirada de recursos. O Mais Médico não era só ter o médico lá, foi também recursos para investir nas unidades básicas de saúde, para qualificar as unidades básicas de saúde. Foi o maior aumento que nós tivemos de recursos para atenção primária em saúde, para contratar profissionais, para gestão dos serviços. 100 dias de governo, até agora a gente não viu nenhum anúncio, nenhuma medida concreta sobre isso. O que nós vimos, inclusive, foi um anúncio aí de que o governo federal vai apoiar, por exemplo, um terceiro turno nas unidades básicas de saúde, que nós achamos que é bastante positivo, mas os recursos reais para que isso aconteça, né? Não só recursos financeiros, mas, por exemplo, a garantia da presença do médico, até agora não aconteceu. Então, fazer anúncios sem recursos reais, recursos concretos, né, para o volume que o Brasil precisa. Eu ouvi falar de 2.000 unidades, o Brasil tem mais de 45.000 unidades básicas de saúde. Então, o programa que vem atingir só 2.000 unidades básicas de saúde é ínfimo, precisa ampliar fortemente. Só que o governo Bolsonaro não mostrou nenhuma preocupação ou prioridade com a área da saúde. Por isso, inclusive, que a gente apresentou um projeto aí, estamos discutindo em construção coletiva o Fundo de Resgate da Saúde Pública, uma nova alternativa para a gente garantir recursos para a saúde, que esse recurso seja descentralizado diretamente para atenção na ponta, para chegar mais perto de quem precisa desses serviços e com mais transparência. Acompanhe aí esse debate sobre o Fundo de Resgate da Saúde Pública, dê sugestões, construa a proposta junto conosco e nos defenda a proposta lá no Congresso Nacional que a gente apresentar. Ô Padilha, já não tem muito dinheiro na saúde, acho que tem outras áreas aí que a gente pode, né, ser mais estratégico, já não tem muito sobrando dinheiro na saúde? Olá pessoal, muito importante essa pergunta, né? Vocês sabem quanto se investe por pessoa por ano na saúde pública no país? Se a gente somar o orçamento do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, se investe mais ou menos R$1.000 por pessoa no ano inteiro. Sabe o que eu acho muito interessante? Muita gente fala isso, tá em dinheiro demais na saúde, tá sobrando, a questão é eficiência, reduzir os gastos. Em geral são pessoas que têm plano de saúde e duvido que o plano de saúde dessas pessoas custe menos do que R$1.000 por mês. Pois bem, na saúde pública se investe R$1.000 por pessoa por ano. O Brasil investe muito menos do que países europeus, do que Estados Unidos, que só tem sistema privado, do que Canadá, e muito menos do que países aqui da América Latina. Então, nós precisamos repor esses recursos, investir, e a ideia do Fundo de Resgate à Saúde Pública é uma forma de garantir recursos a mais para a saúde, sem ficar restrito ao teto de congelamento de 20 anos, que a tal da Emenda Constitucional 95 fez, a chamada PEC da morte. A gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente consegue um recurso mais à saúde, mas se ele fica dentro lá do teto de 20 anos, é um recurso da saúde que entra e eles se manejam para outra coisa, porque não pode aumentar o recurso da área da saúde. Por isso que esse Fundo de Resgate à Saúde Pública é um recurso a ser consolidado nesse fundo, de gestão que passa por fora do teto de 20 anos da EC 95 e que reúne inclusive os recursos de combate à corrupção. O recurso recuperado de combate à corrupção tem que vir para a saúde, não para fundação privada de qualquer um que faça operação de combate à corrupção. Ô Padilha, é verdade que essa proposta de destruição da Previdência ataca mais as mulheres? Olha pessoal, estou absolutamente convencido de que eu acho que o Guedes, ele ou algum assessor dele, olhou uma planilha lá, são tudo homens de planilha, olhou lá no computador lá e viu assim, as mulheres vivem mais, então por isso a gente precisa reduzir os benefícios da Previdência para as mulheres que vivem mais, porque é aí que a gente vai conseguir economia. Porque
porque só isso justifica a crueldade que eles querem fazer com a proposta de previdência em relação às mulheres. Tudo que pode ser pior para as mulheres, eles pioraram. Para a trabalhadora rural, para a professora, para a viúva que recebe a pensão do marido, né? Todas as situações que possam piorar a vida das mulheres foram pioradas. Inclusive a gente criou na Câmara dos Deputados uma subcomissão especificamente para pensar os impactos da Previdência, da proposta do Bolsonaro para as mulheres. Nós vamos realizar várias audiências públicas aqui no mês de maio no estado de São Paulo. Então, se quiser nos acompanhe, está aqui o calendário das audiências. Vai ter audiência em Ribeirão Preto, no ABC, na Baixada Santista, aqui na capital, na Assembleia Legislativa, em Campinas, né? No estado inteiro, com técnicos, movimentos sociais, pessoal do sindicato, deputados, vereadoras, vereadores, e mobilizar essas regiões para exatamente recolher essas informações do impacto da proposta de previdência sobre as mulheres. Ô Padilha, eu acho o seguinte, Brasil para os brasileiros, por que não chamaram só médicos brasileiros aqui para fazer parte do programa? Você acha que em países sérios como Inglaterra ou os Estados Unidos acontece essa palhaçada aí, ficar chamando médico de fora? Olha só, gente, eu acho que toda proposta a gente tem que se esforçar a conhecer o que acontece nos outros países, né, o que aconteceu de fato no Brasil. Exemplo disso em relação aos outros países. Muita gente desconhece, né, quando a gente criou Mais Médicos, a gente mostrou esse dado, que, por exemplo, na Inglaterra, 37% da força de trabalho médica na Inglaterra, do Sistema Nacional Público Inglês, vem de fora da Inglaterra. Né? Nos Estados Unidos chega a ser 20%, na Austrália em torno de 20%, no Canadá a mesma coisa. Né? Então, a gente precisa compreender que os países como um todo criam vários mecanismos para levar os profissionais para as áreas mais remotas, mais vulneráveis, aquelas que o interesse de mercado é menor, né? Exatamente para que a gente possa garantir a atenção à saúde dessas populações. O Mais Médicos, desde o começo, sempre priorizou médicos brasileiros e brasileiras, então todas as primeiras seleções, primeiro selecionava médico brasileiro que estava atuando aqui no Brasil, depois médico brasileiro formado fora do Brasil. As vagas que sobravam, essas vagas começaram a ser selecionados médicos formados fora. Então, nunca deixamos de priorizar os médicos brasileiros. Aliás, criamos novas oportunidades para que jovens brasileiros pudessem fazer medicina. Então, jovens que não conseguiram fazer medicina no Brasil tiveram mais oportunidade para fazer medicina. E o programa, desde o começo, tinha a previsão para o ano de 2019, nós temos que os médicos que fossem fazer residência médica no Brasil, pelo menos no primeiro ano deles, estivessem nas unidades básicas de saúde, com preceptor, sendo aprimorada a sua formação, ou seja, ia reduzir de vez a dependência a médicos cubanos ou de qualquer outro país. Infelizmente, com o golpe, o Temer interrompeu as medidas para garantia da residência em 2019 na atenção básica de saúde, e o governo Bolsonaro até agora não fez nenhuma medida em relação a isso, ou seja, eles sim que estão criando uma dependência à vinda de médicos de fora do país ou médicos cubanos, mandar esses profissionais embora, e até hoje não repuseram quem está sofrendo é a população brasileira que mais precisa. Valeu, pessoal, obrigado por mais um Fala Padilha, vamos continuar acompanhando, nos acompanha aí nessa semana todas as atividades do Congresso Nacional, fora as audiências públicas, continua acompanhando aí no canal, toca no sininho aí, estamos gostando da participação de cada um de vocês.